Existem momentos na história que nunca desaparecem completamente. O som de motores antigos, o tremor da rua, o perfume de uma era em que potência e caráter eram mais importantes que a perfeição. O período de 1950 a 1980 foi um capítulo turbulento cheio de lendas, mas também de decepções. Alguns desses veículos foram venerados, outros rapidamente esquecidos, mas o que os tornava ícones e o que os fazia falhar? Hoje, viajamos de volta a essa era para descobrir exatamente isso. E começamos com um modelo que um dia pareceu um rei, mas depois se tornou o símbolo de um declínio dramático. Vamos começar com o Top 1. Top 1. Ford Mustang Genius. Mach-1 de 1974. O Mustang 2. Mach-1 de 1974 era um nome que prometia grandeza, mas nesta versão, tornou-se um símbolo de identidade perdida. Um veículo construído sobre um chassi básico muito pequeno e fraco, que nem sequer foi projetado para ambições esportivas. Muitos que esperavam o som de um motor potente sentiram apenas uma coisa na primeira aceleração: decepção. O outrora orgulhoso V8 produzia apenas 105 cavalos, um valor que de forma alguma se comparava aos seus antecessores. Pressionava-se o pedal do acelerador e o carro reagia lentamente, quase relutantemente, como se ele próprio soubesse que algo crucial estava faltando. Mais grave ainda foi o fato de que, apesar da menor potência, o veículo era ainda mais pesado do que os modelos anteriores. A silhueta parecia angular, as proporções desarmoniosas e o interior parecia barato, muito longe do espírito rebelde que um dia tornou o Mustang famoso. Este Mach-1 tornou-se o emblema de uma era em que a força do passado não podia mais ser mantida. Você já experimentou um carro que não conseguia carregar o próprio nome? Top 2. Chevrolet Camaro Rally Sport de 1976. O Camaro Rally Sport de 1976, à primeira vista, queria recordar tempos anteriores. O capô longo, as linhas curvas, a tentativa de sugerir potência. Mas assim que se olhava mais fundo, uma imagem completamente diferente surgia. Por trás da fachada agressiva, trabalhava um motor que mal cumpria sua promessa. A variante V8 de 305 polegadas cúbicas produzia apenas 140 cavalos, e mesmo a versão mais forte de 350 polegadas cúbicas atingia apenas 165 cavalos, valores que eram dificilmente aceitáveis para um veículo com esse nome. Ao mesmo tempo, o carro ficou mais pesado, mais lento, preso a novas regulamentações técnicas que roubaram sua agilidade. Ao dirigir, sentia-se esse peso em cada curva, em cada tentativa de acelerar. A agilidade anterior havia desaparecido, substituída por uma sensação de direção cansada e pouco precisa. E então surgiram os problemas que não podiam ser ignorados. Pintura que se deteriorava rapidamente, partes da carroceria que começavam a enferrujar, um interior de plástico barato cujo painel rachava facilmente. Como se isso não bastasse, o Camaro consumia enormes quantidades de combustível, numa época em que cada litro se tornava precioso. Inevitavelmente, a gente se pergunta: como um carro que carregava tanta promessa no design podia ser tão fraco no coração? Top 3. AMC Javelin AMX de 1974. O Javelin AMX de 1964 é um exemplo de como um carro com grande potencial pode desmoronar devido às suas próprias fraquezas. A construção parecia, à primeira vista, ousada e cheia de caráter, mas em seu cerne carregava um problema que se tornou um pesadelo para muitos proprietários. Ferrugem que crescia mais rápido do que qualquer reparo. A estrutura da carroceria retinha a umidade, não a deixava escapar. E assim, a deterioração frequentemente começava invisivelmente de dentro. Para um veículo com chassi monobloco, isso significava reparos que não eram apenas caros, mas muitas vezes quase incontroláveis. Nem mesmo o desempenho do motor pôde amenizar a decepção. Mesmo o maior V8 disponível entregava apenas 255 cavalos, muito longe do que se entendia por verdadeira força naquela época,
e a versão básica com meros 100 cavalos confundia muitos. Como um modelo que soava esportivo podia ter tão pouca potência? Ao dirigir, a imagem continuava. Uma transmissão automática que trocava de marchas bruscamente. Uma direção imprecisa. A sensação de que você estava mais suportando o carro do que o controlando. O AMX poderia ter sido um azarão com charme. Mas em vez disso, tornou-se um monumento a oportunidades perdidas. Você já experimentou um carro que se desintegrou mais rápido por dentro do que por fora? Top 4. Ford Thunderbird, de 1978. O Thunderbird do ano de 1978 foi concebido para ser um veículo luxuoso e autoconfiante. Mas nesta versão, ele perdeu sua dignidade mais rápido do que se podia girar a chave. O problema mais sério era seu carburador pouco confiável. Um sistema que precisava ser constantemente ajustado e frequentemente falhava no meio da viagem. Imagine, você está rodando tranquilamente e de repente o motor simplesmente morre. Essa sensação de incerteza marcou a reputação de todo o modelo. O desempenho e o comportamento na estrada também decepcionaram. O motor batia sob carga como se não tivesse sido feito para as exigências esperadas de um carro desse porte. A suspensão desgastava-se rapidamente, a direção parecia amortecida e o controle muitas vezes era perdido. Uma circunstância que tornava a condução não apenas desagradável, mas também perigosa. E havia ainda o enorme consumo de combustível. Numa época em que cada litro contava, o Thunderbird consumia mais do que muitos podiam pagar. Seu grande tanque tornou-se um símbolo de ônus, não de liberdade. Recursos de segurança que hoje seriam óbvios estavam completamente ausentes, e assim o carro parecia pesado, sedento e obsoleto. Você já experimentou um carro que lhe custou mais preocupações do que alegrias? Top 5. Pontiac GTO, de 1973. O GTO foi outrora um nome que fazia as ruas tremerem, um símbolo de força bruta e o início de toda uma era. No entanto, o GTO de 1973 mostrou como até uma lenda pode cair rapidamente. O motor mais potente, o V8 455, entregava apenas 250 cavalos de potência, uma queda chocante em comparação com os modelos potentes dos anos anteriores. Para muitos entusiastas, parecia que o carro havia perdido sua alma, como se o batimento cardíaco furioso das gerações anteriores tivesse subitamente silenciado. Mas a maior controvérsia nem sequer veio do desempenho, mas do design. A nova forma Colonnade, com seus faróis redondos atrás da grade, a frente dividida e a traseira inclinada, parecia pesada e desequilibrada. Muitos fãs a chamaram de desfiguração, uma quebra de estilo que era dificilmente compatível com o nome lendário. O visual musculoso anterior havia desaparecido, substituído por linhas que não carregavam mais o fogo dos anos anteriores. O GTO de 1973 tornou-se, assim, um exemplo de quão perigoso é tirar o rosto de um ícone. Quando um nome desperta expectativas, um único passo em falso pode destruir tudo. Você já viu um modelo que traiu seu próprio mito através de seu design? Top 6. Dodge Challenger, de 1978. Mitsubishi Galant Lambda. O nome Challenger evoca imagens de força indomável, paralamas largos e a sensação de que um carro foi construído para desafiar qualquer estrada. Mas o Challenger de 1978 não era nada disso. Em vez de um potente muscle car, recebia-se um veículo completamente diferente, uma cópia de um pequeno coupé japonês, que apenas carregava o nome famoso sem merecê-lo. Já à primeira vista, percebia-se que algo estava errado. As proporções pareciam delicadas, as linhas suaves em vez de poderosas, e a presença associada a esse nome estava completamente ausente. Mais decepcionante ainda era o motor. Um motor de 1,6 litros com 77 cavalos ou um motor de 2,6 litros com 105 cavalos, números que não tinham qualquer relação com o que o nome Challenger um dia significou. Quem pisava no acelerador não sentia potência, nenhum ronco, nenhuma determinação. Era como se tivessem tirado a armadura de um guerreiro lendário e o enviado à rua sem força. Apesar de todas essas críticas,
o modelo permaneceu à venda por vários anos, um testemunho de quão longe se podia ir de suas raízes em tempos difíceis. Mas nenhum entusiasta podia esquecer o que esse nome representou um dia e o quão distante esse modelo estava disso. Você já experimentou um carro que, para você, parecia um nome falso em uma história errada? Top 7. Ford Torino Cobra, de 1970. O Torino Cobra de 1970 era uma declaração poderosa em uma época em que desempenho ainda significava tudo. Logo no primeiro olhar, sentia-se que este modelo era mais do que apenas mais um carro. Sob o capô longo, trabalhava um V8 429, que entregava 365 cavalos de potência e um torque impressionante. Para muitos motoristas, parecia que o carro não tocava na estrada, mas a devorava. Uma máquina que ganhava vida a cada toque no pedal do acelerador. Sua reputação foi ainda mais fortalecida pelo fato de ter sido eleito Carro do Ano, um sinal de que sua construção, seu motor e seu comportamento na estrada atingiam a mistura perfeita. A transmissão manual de 4 marchas dava ao motorista controle absoluto, enquanto a suspensão ajustada oferecia estabilidade e precisão, mesmo em altas velocidades. Foi esse equilíbrio entre força bruta e finesse técnica que fez do Torino Cobra um ícone. Era rápido, agressivo e, ainda assim, surpreendentemente controlável. Um veículo que podia provar que a força muscular e a elegância não precisam se excluir. Muitos veículos modernos só podem sonhar em alcançar tais valores. Que sensação você esperaria sentir ao dirigir um carro que já foi um dos mais rápidos de sua época? Top 8. Buick Apollo GSX de 1974. O Buick Apollo GSX de 1964 não era um muscle car no sentido clássico, mas justamente aí residia sua força. Enquanto outros modelos da época tentavam disfarçar a perda de potência com linhas agressivas, o Apollo GSX apostava em algo que parecia quase esquecido: o equilíbrio. Seu comportamento na estrada era suave, controlado e surpreendentemente agradável numa era conhecida por transições bruscas e suspensões inquietas. O Apollo GSX mostrou que um carro não precisa necessariamente rugir para impressionar. Ele acelerava com potência suficiente, sem parecer frenético, e oferecia uma sensação de direção que dava a muitos motoristas a sensação de serem novamente os donos da estrada. Visualmente, também optaram por linhas clássicas e simples, uma linguagem de design que envelheceu bem e hoje parece quase mais elegante do que na época. Enquanto outros veículos dos anos 70 falharam com experimentos angulares, o Apollo GSX permaneceu soberano e atemporal. É particularmente interessante que este modelo foi um dos últimos exemplares de 2 portas da linha Apollo. Uma despedida nostálgica de uma época que nunca mais voltou. Um carro que talvez nunca tenha tido a voz mais alta, mas sim uma que perdurou. Você acredita que a verdadeira força às vezes reside na descrição. Top 9. Ford Mustang Boss 429 de 1970. O Mustang Boss 429 de 1970 não era um modelo comum, mas sim um veículo criado para fazer história. Por trás de seu nome, escondia-se um motor que havia sido originalmente desenvolvido para corridas. Um V8 429, oficialmente declarado com 365 cavalos, mas que na verdade podia atingir quase 500 cavalos se fosse devidamente ajustado. Qualquer um que ligasse esse carro percebia imediatamente que algo extraordinário estava em ação. O Boss 429 foi um daqueles carros raros que não foram apenas construídos, mas verdadeiramente criados para cumprir uma regra. Para as corridas, era necessário que existissem pelo menos 500 exemplares homologados para uso em estrada. E assim, nasceu um modelo que hoje está entre os itens de colecionador mais cobiçados. Com menos de 500 unidades produzidas em 1970, cada Boss 429 tornou-se uma obra de arte sobre rodas, uma lenda de metal que é tratada mais como uma relíquia do que como um veículo. Seu compartimento do motor amplo, a carroceria reforçada e as entradas de ar profundas criaram um visual que era ao mesmo tempo brutal e elegante.
Era um carro que impressionava não apenas pela força, mas pela aura que o cercava. Como se o próprio carro soubesse que pertencia aos grandes. O que você sentiria se soubesse que está segurando um pedaço da história das corridas em suas mãos? Top 10. Pontiac Firebird Trans Am 455 de 1971. O Firebird Trans Am 455 de 1971 foi um sinal de resiliência numa época em que muitos modelos potentes já estavam enfraquecidos. Enquanto regulamentações rigorosas reduziam a potência de numerosos veículos, o Trans Am 455 resistiu. E isso com um motor que, no fundo, era significativamente mais forte do que os números oficiais sugeriam. Embora o V8 fosse declarado com 335 cavalos, qualquer um que o conhecesse verdadeiramente sabia. Seu potencial real era muito maior. Próximo à marca dos 400 cavalos. Este modelo rapidamente se tornou um símbolo de que a verdadeira força não pode ser tão facilmente suprimida. Foi o último ano em que se podia encomendar um motor tão potente em um Trans Am, o que tornou o modelo de 1971 uma espécie de momento sagrado na história desta linha de veículos. Visualmente, ele permaneceu fiel ao caráter autoconfiante e esportivo. O marcante aerofólio traseiro, os gráficos agressivos e a entrada de ar no capô davam-lhe uma silhueta inconfundível. Este carro exibia seu orgulho abertamente e não deixava dúvidas sobre o que representava: potência, resistência e estilo. Se você tivesse que escolher, optaria por um carro barulhento ou por um que, no momento certo, prova do que realmente é capaz. Quando olhamos para esses modelos, percebemos o quanto suas histórias oscilam entre triunfo e decepção, e por que eles ainda hoje despertam emoções. Alguns se tornaram lendas, outros, advertências de um tempo passado, mas todos carregam consigo um pedaço da história automotiva. Qual desses veículos despertou as memórias mais fortes em você? Escreva nos comentários, assine o canal e dê um like no vídeo para não perder mais viagens no tempo.